encontrou a cura que se eleva das próprias dores do saber, quando conjugou a própria força à essência de toda a humanidade. Esse verso é do Goethe e faz parte da obra dele, do Fausto. Tem bastante relação com o que a gente vai falar hoje, né, desse capítulo do livro que a gente está estudando, porque traz um pouco dessa ideia da força do saber, né, que tem as dores, mas tem uma força que ela reside em toda a essência humana. E esse segundo capítulo, para mim, ele já começa assim com uma frase que eu acho que ela deve permear a gente a todo momento, né? A gente precisa se lembrar a todo momento, né? Que a escola é o lugar onde todos os dias e a toda hora tem o desenvolvimento acontecendo ali, né? Então, enquanto as crianças estão ali aprendendo, né, recebendo o ensino, elas também estão construindo o próprio corpo, né, formando, se constituindo, e todo esse processo de aprendizagem, ele estimula, né, ele atua sobre o desenvolvimento físico, emocional, individual, espiritual da criança. Então, tudo isso, assim, esse contexto, ele se relaciona, ele influencia como é que a criança vai se formando, vai se constituindo. E a gente sempre precisa pensar isso, né? A gente ter a noção dessa responsabilidade perante a criança, né? Do que eu vou fazer com ela, como eu vou interagir, o que eu vou levar, qual que vai ser a minha postura. Então, dentro da escola, qualquer adulto que esteja ali com a criança, né, a gente precisa lembrar que somos educadores, né, que a nossa postura ali, a nossa interação, as nossas falas, elas atuam na formação da criança, né, na constituição dela. E aí ele fala, assim, que tem essa individualidade, né, esse elemento próprio, né, que é da criança, que é algo que a gente precisa ter a sensibilidade para compreender, mas é sempre um enigma, né, e a gente precisa ir trabalhando para que a criança possa ir se revelando. E ele fala que sempre foi, né, desde a fundação, a preocupação central de Rudolf Steiner, desde a fundação, lá da primeira escola Waldorf, em Stuttgart, esse olhar sempre para quais são as necessidades de desenvolvimento das crianças, né? Então, conforme a etapa que ela está no desenvolvimento, o que é adequado, o que é necessário, o que é apropriado para a criança. Aqui no livro fala rapidinho, né, como é que foi que chegou, né, nessa concepção de escola. Conta um pouquinho que foi a partir de um pedido do diretor da fábrica de cigarros, Waldorf, e a escola Waldorf, ela nasceu desse impulso, desse pedido desse diretor, que ele gostaria de ter uma escola para os filhos dos seus funcionários. E eu pensei em falar um pouquinho sobre, bem breve, assim, bem resumido, um pouquinho sobre a biografia do Rudolf Steiner, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, de aprofundar. Então, eu vou fazer um resuminho aqui. Ele nasceu em 1861, dia 27 de fevereiro, na Croácia, na região da Croácia, que ela é um pontinho, assim, bem especial no ápice, assim, da Croácia, que faz uma conexão entre a Áustria e a Hungria. E é uma região bem rural, bem pacata. É filho de um funcionário de uma ferroviária, e a mãe dele era do lado, dona de casa, né? Então, uma vida simples. Ele dava aulas particulares para sustentar os seus estudos, né? Para arcar com as despesas dos seus estudos. Então, desde muito novo, ele já estava ali palestrando, dando aulas. Ele chegou a dar aula para uma criança que tinha hidrocefalia. E a família já tinha recebido, assim, orientações dos médicos de que a criança não ia conseguir frequentar a escola, que ela não ia conseguir se desenvolver. E ele foi trabalhando ali com a criança, foi aplicando uma metodologia que ele desenvolveu, pedagógica, algumas coisas de organizar o ritmo da criança.
e a criança foi evoluindo, foi progredindo, e essa criança depois foi para a escola regular, completou toda a formação e ainda foi para a graduação, passou no exame que eles têm lá para entrar na faculdade e se formou médico. Então, já foi ali uma grande atuação que ele teve com essa criança. Tem um livro específico sobre essa criança, a história, a biografia dessa criança, que é bem legal. Mas o fato é que, por volta dos 21 anos, caiu nas mãos de Rudolf Steiner a tarefa de compilar algumas obras de Goethe, né, que foi um biólogo, poeta muito importante ali na Alemanha. E aí o Steiner mergulhou na fenomenologia de Goethe e isso abriu os campos para ele, né? Por volta dos 33 anos, ele escreveu a primeira grande obra dele, que é a Filosofia da Liberdade, que inclusive esse livro, na autobiografia do Steiner, ele fala que perguntam para ele, né? De todas as suas obras, né? Qual você considera mais importante? E ele fala que é a filosofia da liberdade. Ele foi nesse caminho de ministrar palestras, de lecionar, de professores. Ele trabalhou em escola de trabalhadores, de formação para trabalhadores. Ele conta na autobiografia que por volta assim dos 7 anos ele começou a ter algumas experiências interiores que ele não conseguia ser compreendido, né? Ele tinha algumas vivências que ele considerava assim que eram muito sensíveis, suprassensíveis, e aí ele passou a silenciá-la, né? Ele não falava sobre elas. E ele foi trabalhando, ele foi desenvolvendo uma pesquisa científica em relação a elas, para então ele conseguir fazer algumas publicações que começaram com revistas e depois viram livro, que é como adquirir conhecimentos dos mundos superiores, né? Então ele desenvolveu uma ciência espiritual, né? Então esse livro é muito bom também, tem toda uma metodologia ali, um passo a passo para você ir desenvolvendo, né, essa aquisição, essa conexão com os mundos superiores. Acho que ele tinha em torno dos uns 50 anos, foi quando ele realmente cravou e fundou o movimento antroposófico, né? Ele trabalhou na sede da Sociedade Antroposófica, lá em Dorna, na Suíça. Ele projetou e atuou, né? Colocou as mãos na massa para esculpir o Goetheanum em madeira, e foi uma grande obra de arte, mas essa obra sofreu um incêndio criminoso, né, na virada do ano de 1922 para 1923, e pelo que a gente sabe, foi ali que começou um adoecimento de Rudolf Steiner. Ele até projetou de novo o novo Goetheanum, todo de concreto, foi finalizado lá para 1928, mas Rudolf Steiner faleceu com 64 anos em 30 de março de 1925. As obras que a gente tem dele, a maioria são compilados de palestras, né, transcrições das pessoas que estavam ali, anotavam. A Marie Steiner, a esposa dele, trabalhou muito depois que ele faleceu para organizar essas obras, então a gente vê muito assim as obras dele falando assim, GA e o número. Porque GA é uma abreviação que significa obra completa, e aí tem um número porque ela foi numerando para organizar, para catalogar essas obras, né? E sempre foi um impulso de tentar torná-las públicas, né? Então, a maioria dos livros que a gente tem uma reunião de algumas palestras, de algum desses GAs, assim. O último curso que o Rudolf Steiner deu em vida foi da pedagogia curativa, então ele faleceu em março de 1925, e eu acho que esse curso foi até julho de 1924. E o último livro que ele escreveu foi esse Elementos Fundamentais para uma Ampliação da Arte de Curar, que ele escreveu com a Ita Wegman, que foi a médica que conduziu com eles o trabalho da medicina antroposófica, e ele revisou os manuscritos, esse livro, antes dele ser publicado, 3 dias antes dele falecer, né? Ele estava
dando uma olhada, e a Ita Wegman conta que ele estava muito feliz, assim, muito animado com a publicação desse livro. A primeira escola da Waldorf foi fundada em 1919, pós Primeira Guerra, um clima super tenso, né, assim, super delicado na Alemanha, canhões de guerra pela cidade, né, uma iminência de uma guerra civil, algo muito instável, todo mundo com bastante medo, e ele estava trabalhando em palestras para falar sobre a trimembração social, né? E aí, nesse contexto de uma palestra, foi uma palestra no depósito da fábrica de cigarro Waldorf, o diretor e a esposa dele, né, procuraram o Rudolf Steiner para eles pensarem numa escola para esses filhos dos funcionários, né? E aí ele fala, né, aqui no livro traz o enfoque que Steiner deu logo de cara, né, que tem que ser uma educação que não se baseia no egoísmo, né? Então, que vai compondo com a trimembração social, né, que ele estava desenvolvendo essa ideia na época, assim, né, dessa vida cultural e espiritual guiada pela liberdade, essa vida jurídica e política orientada pela igualdade e a vida econômica sustentada pela fraternidade. No capítulo passado, a gente falou um pouco sobre essa questão da procura pelo desempenho, pelas notas do PISA, né, que é aquele sistema de avaliação, né, essa coisa do ego, do quanto que as pessoas projetam os seus ideais nos filhos. E aí, aqui a doutora Micaela já traz como isso. Que a educação pode promover saúde, como que a gente pode se voltar realmente para as necessidades de desenvolvimento das crianças e não para as nossas expectativas, para as nossas experiências, para os nossos ideais, né? Como o nosso corpo funciona, né? Como que é o nosso corpo em equilíbrio, nosso corpo, nossos órgãos mesmo, né? Que cada órgão do organismo, ele precisa desempenhar uma função que corresponde a ele, né? Então, ele entrega para o organismo e recebe do organismo aquilo que te cabe. Como cada parte compõe o todo para existir aquele equilíbrio dinâmico, aquele equilíbrio de saúde, né? Que a gente o tempo todo está vivenciando aquela alternância entre adoecer e curar, né? Então, sempre através dessa promoção de saúde, né? E assim, então é sempre essa troca de não somente um ser vivo tomar aquilo do ambiente que ele precisa, mas também ele consegue entregar para o ambiente, para o outro, aquilo que o outro precisa para vitalizar, para florescer. Que isso se contrapõe aos processos patológicos, que é quando uma coisa se isola, né, do todo, né, se ela vai para uma polaridade, se desintegra, né, se isola do contexto. Então, não tem uma sintonia com o todo, né? Para isso, a gente precisa fazer um esforço consciente, sair um pouco dos nossos anseios, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e olhar para o outro, se abrir para o que o outro precisa, claro que sem se perder da nossa essência, né? Lógico, mas assim, também sem prejudicar o outro, né? Sem atrapalhar o desenvolvimento, a liberdade, né? Do outro. Então, é sempre um aprendizado e esse equilíbrio bem sensível, né, das relações, que a gente precisa estar sempre em busca, né, sempre tentando, se esforçando. Não é algo dado e um patamar que se atinge e pronto e acabou. Saudável é apenas quando, no espelho da alma humana, forma-se a comunidade inteira e na comunidade vive a força da alma individual, né? Então, essa interação inevitável, né? Porque se a gente for pensar, a hora que eu expiro o ar, você vai inspirar o ar que eu expiro, e eu vou inspirar o ar que você expira, né? Então, o tempo todo, mesmo que a gente não tenha consciência, a gente está trocando, a gente está interagindo, a gente está se relacionando. Esse dar e receber, ele precisa ser orientado pelas necessidades,
né, para a gente desenvolver uma comunidade saudável. Realmente, o que precisa nos guiar é o que é necessário, não o que eu acho, o que eu entendo, o que eu penso ou a minha opinião, né? Mas realmente qual é a necessidade das crianças, qual é a necessidade do ambiente escolar. A minha contribuição, ela vai ser potente se eu conseguir perceber isso, né, e atuar na necessidade. O que a criança precisa em termos de desenvolvimento saudável. E esse vai ser o foco do nosso trabalho. Como o significado e o respeito pela dignidade do ser humano podem desenvolver-se se o sistema escolar não está predisposto para isso e, consequentemente, tampouco consegue criar condições para tal, nem na formação de professores, nem na prática cotidiana do ensino, né? Então, a gente vê que a gente vive uma falência dos sistemas convencionais de ensino, né? E o quanto que a gente precisa se atualizar, a gente está vivo nesse processo, né? Olhar para quais são as questões da nossa época, as dificuldades e os desafios da época, conforme as necessidades da criança, né? Então, a gente ter essa orientação pela observação da criança e não a partir de uma determinação ideal, ilusória ou baseada no que foi no passado, né? Ela fala muito que esses sistemas escolares, eles são um contexto que podem possibilitar, dificultar ou reprimir determinados desenvolvimentos, né? Então, como que a gente precisa levar a sério isso? Porque é onde a criança passa boa parte do tempo da infância dela, né? E é assim, às vezes a gente fica com aquela ideia de que a criança está na escola para se preparar, né, para a vida, mas na verdade ela está vivendo, a vida já está acontecendo, aquilo é a vida dela, né? Então a gente precisa olhar para isso como algo verdadeiramente sério e que está acontecendo, né? E que não é um ensaio para um espetáculo que vai acontecer ali na frente. Na verdade, toda a cena já tá se desenrolando ali. No fundo, todos nós devemos nos perguntar repetidamente se liberdade, dignidade, igualdade, solidariedade fraterna são meus direitos fundamentais. Como eu contribuo para que esses valores realmente possam tornar-se realidades para todo ser humano, né? Então, como eu posso contribuir para a felicidade e para a liberdade de todos os seres humanos? Isso é uma pergunta que a gente precisa carregar no coração, né? Se a gente quer realmente se envolver com algo que tenha propósito, que tenha sentido, que seja relacionado com o que é humano, com o que é da vida, né? O currículo Waldorf, ela traz um pouquinho, né, de como o currículo, né, o tipo de didática e até a gestão da escola Waldorf, tudo tem um significado por trás, né? Tudo há uma razão de ser, mesmo que às vezes a gente não conheça, não saiba, foi algo que foi pensado partindo dessa premissa, né? De que seja um ambiente de desenvolvimento humano, de desenvolvimento de todos os seres humanos que vivem ali naquela comunidade, né? Então, não é só para as crianças, a escola Waldorf é para todas as pessoas que fazem parte dessa comunidade. Então, é para as crianças, é para as famílias das crianças, para os funcionários da escola, os professores. A todo momento a gente está nesse processo, a gente está se encontrando ali nesse processo de desenvolvimento e a gente precisa pensar esse ambiente como um ambiente de fortalecimento da saúde, né? De fortalecimento da saúde espiritual, da saúde anímica, da saúde física. Depois ela fala um pouco, né, do porquê que a escola pode fazer adoecer, né, e a gente nem precisaria saber ler, a gente sabe que isso é muito possível, isso é muito frequente, né, tanto crianças adoecendo quanto professores adoecendo nesse ambiente escolar, então ele pode sim ser bem prejudicial. Por isso que a escola Waldorf também tem esse cuidado, esse olhar para uma abertura para profissionais da área da saúde, para profissionais da área da educação, né, para comporem esse apoio para o professor, porque o professor ele está ali, né, no cuidado com o aluno, mas ele está num coletivo, né, nem sempre ele consegue aprofundar, né, esse olhar,
e esse apoio ao que uma criança determinada precisa. Então, todo essa, esse conjunto de profissionais que podem estar na escola Waldorf, né, inclusive o médico, pensando nisso, que sem essa colaboração de uma equipe, de um grupo, fica muito difícil cumprir essa missão, né? Porque os alunos eles estão nessa fase de crescimento, de desenvolvimento, e cada criança tem o seu processo, sua necessidade. Então, às vezes, você consegue lidar com o coletivo, mas às vezes você precisa de algo mais individualizado. A gente sabe que quanto mais individualizado é o processo de uma criança, mais ela exige de um adulto, né? Assim, se a criança não consegue seguir muitos marcos de desenvolvimento que são comuns à maioria dos seres humanos, e ela vai ficando com um desenvolvimento muito único, essa criança ela vai demandar mais de um adulto, né? Ela vai precisar de apoio, de atenção, ela vai ficando, né? Ela não vai no coletivo, então a gente vai precisando de mais apoio. Então, a escola ela precisa ter essa abertura, né? E ela precisa ter essa composição de profissionais que tenham o mesmo norte, o mesmo enfoque, né? O mesmo objetivo. Aí tem uma outra frase que eu marquei aqui, um aluno de inclusão da escola Waldorf. Ele foi uma criança adotiva com algumas questões no desenvolvimento, porque ele tinha bastante limitação física. Ele não tinha braços nem pernas, só um pequeno coto no lugar do braço direito. O resto era torso, cabeça, nariz e boca. Sim, um desenvolvimento bem único, bem individual. Bastante desafio, bastante limitação. E aí ele foi para a sala de aula convencional, que era uma coisa bem assim diferente para a época, uma criança dessa numa escola regular. Ele foi acolhido, eles realizaram um trabalho profundo, todo colegiado na conferência pedagógica, e aí toda a escola se comprometeu, né, com esse apoio e para o James e para os seus pais. E aí ele concluiu toda a etapa escolar. Hoje ele escreve livros, dirige seu carro de forma autônoma, tem viajado internacionalmente. E aí ele fala assim, né, na biografia dele, achei muito lindo. Não são membros faltantes, e sim coragem faltante que define qual vida nós vivemos, né? Então, como a coragem, né, de agir com o coração mesmo, de colocar a ação, o amor na ação, né, de trazer para a realidade, fisificar, de colocar no mundo, como isso transforma, né? Então, como o ser humano, ele sempre pode transformar a sua realidade a partir das escolhas que ele faz, das ações que ele toma, da postura. E aqui ela coloca, né? Sem coragem e iniciativa, nada acontece, né? Mas como se aprende isso, né? E quando a gente está numa escola Waldorf, a gente vivencia no dia a dia o quanto que a gente precisa ser corajoso, né? O quanto que a coragem ela tem que vir a todo momento. A gente às vezes enfraquece, mas a gente precisa respirar fundo e com coragem olhar em frente, né? Então, olhar para os desafios, olhar para as escolhas que foram tomadas e verificar o que deu certo, o que não deu, com coragem, né? Com coragem de transformar o que precisa ser transformado, de não se apegar a julgamentos e a dores. Naturalmente, erros são cometidos, né? Decepções pessoais podem sobrecarregar o dia a dia, né? Isso é tão da nossa rotina, né? Só que isso é humano, né? Isso faz parte da condição humana, isso é natural da vida, né? Então, em qualquer lugar, em qualquer ambiente que existam seres humanos, a gente pode se decepcionar com as atitudes, com as escolhas, com as falas, com as posturas, e não é a partir disso que a gente vai agir, né? Não é a partir da decepção, da dor, do susto,
do desconforto. Essas vivências, elas sempre vão existir, né? Não é um evento que vai acontecer e que vai ser transformador. Vai acontecer um evento aqui, outro ali, né? E, na verdade, o que a gente precisa trazer como motivação é realmente esse olhar para as crianças, né? Porque se a gente for ver com todo mundo que está ali, quem se decepcionou, quem foi o decepcionador ou o decepcionado, ambos querem a mesma coisa, né? Querem que as crianças se desenvolvam da melhor maneira possível, porque a gente está ali, né? Para as crianças, a gente está ali por elas e para elas, né? Então a gente sempre voltar para aquilo que é a base, que é o fundamento, a premissa, né? E se a gente manter esse eixo firme, a gente vai viver os atropelos, né? A gente vai cambalear, mas a gente vai ter um norte, a gente vai tocar, seguir, né? Se recuperar, levantar e prosseguir. Tem uma obra, né, que reúne algumas palestras que Steiner deu sobre as forças do mal, e uma das frases que me impactou foi: o mal existe, né? Então, para a gente, que às vezes a gente fala, o mal, e a gente não dá muita bola, né? Mas aí ele fala, né, o mal existe. O que é o mal? O mal é algo bom no lugar errado ou no momento errado, né? Então é algo que destoa da necessidade daquele momento e daquela época, né? Daquela situação. Por isso que volta aquele princípio, né? Da escola Waldorf, da educação Waldorf, que tudo a seu tempo, né? Então não é que as coisas são proibidas, mas todos os estímulos, os acessos, os conteúdos, eles passam pela peneira do que é necessário para a criança naquela etapa de desenvolvimento, né? Então, para a gente passar por essa peneira, a gente precisa conhecer sobre as etapas de desenvolvimento humano, sobre como que é essa antropologia, né? Esse caminho de jornada humana de desenvolvimento, e aonde que essa criança está nessa jornada, né? Em que momento ela está? No momento, o professor ele fica com esse olhar, né? Ele na formação ele vai desenvolvendo isso, ele vai né, se apropriando desses conteúdos para na prática ele ter esse olhar apurado de perceber se aquela aula que ele deu para as crianças, como que foi que as crianças receberam aquilo, né? A partir do comportamento, do que elas manifestam, né? Do como que elas se apresentam até no corpo, na cor, na feição, então no trabalho que elas fazem no caderno. Então, todo momento a gente vai fazendo essa apuração, né? Como que se a gente fosse a todo momento verificando se a criança está preparada, se ela está pronta, se aquilo foi demais, se às vezes está de menos, se ela está sedenta, né? Se ela está querendo, com fome demais. E a gente sabe, né, quando a gente olha para trás na nossa vida escolar, a gente sabe como algo na escola pode ser muito entusiasmante, muito animador ou muito decepcionante, entristecedor. Tem crianças que realmente adoecem, né? Quando às vezes são exigidas demais e não sentem que conseguem, né? Então, tudo isso pode repercutir realmente de uma maneira profunda, desencadear adoecimentos que muitas vezes passa desapercebido da causa que foi o contexto escolar. A doutora Micaela traz um pouquinho das evidências científicas, né? De como que esse trabalho nas escolas Waldorf hoje já tem bastante estudo, tem artigo científico sobre... Porque sempre foi, né, um questionamento. Será que essas crianças conseguem passar no vestibular? Será que depois elas conseguem ter uma profissão? Né? Então, vira e mexe saem matérias sobre ex-alunos Waldorf, pessoas famosas e que estudaram em escola Waldorf, sai pesquisa de quanto que foi a aprovação do vestibular e tudo mais, porque são questões, anseios das famílias. É óbvio, né? A gente quer que os nossos filhos
sigam o caminho deles, né? Alcancem sucesso no trabalho, na vida profissional, se desenvolvam nas relações. E o vestibular, né, passar numa faculdade faz parte realmente, né? Se a gente for ver, é algo muito pequeno perto de um olhar para o desenvolvimento, no sentido da criança estar pronta para a vida, né? Para o que quer que ela vá fazer. Pode, inclusive vestibular, né? Mas o que quer que ela vá fazer, como se relacionar, né? A gente tem vivências, às vezes, que a gente não passa, né, pela cabeça que a gente possa ter um acidente, um adoecimento, uma perda na família, uma situação, assim, uma circunstância mesmo da vida muito forte, que assim, muda todo o caminho ali, né? E de repente a gente poder fortalecer aquele indivíduo, né? Porque enquanto a gente está ali perto da gente, a gente pode cuidar, mas por quanto tempo, né? E como que vai ser? Como que a gente pode assim preparar a partir de dentro, né? A partir da criança construir dentro dela e se munir de recursos, de ferramentas, né? De conteúdo, de preenchimento, para que todas essas questões que possam vir desde desses temas da vida moderna e as circunstâncias da vida, as intercorrências que todos nós passamos e vivemos, que a criança, que esse indivíduo, ele possa ter ferramentas para lidar, né? Mesmo que ele esteja num momento que ele não está com o apoio da mãe ou do pai, de alguém próximo, né? Mas ele está ali, né? Aquilo que foi plantado está ali dentro, né? Assim, são recursos que tá ali e ele não perde. Então, isso é muito importante a gente pensar, né? Porque às vezes vem muito desconforto dentro da escola, muitas situações que às vezes a gente fica chateado com a condução, com como que foi, puxa, mas nossa, tal. E eu sempre falo isso com as famílias, e eu vivencio isso porque a minha filha também é da escola, né? Então, às vezes tem uma situação que, sei lá, mudou a condução, mudou o professor e gera uma frustração na criança. Mas eu sempre penso, poxa, que baita oportunidade que eu tenho de trabalhar com a minha filha é um tema sensível, delicado, dolorido, mas ela está comigo, né? Eu estou cuidando disso, eu posso muni-la de ferramentas, eu posso apoiá-la. E ela está num ambiente de amor. Ela está dentro de uma escola que eu confio, com pessoas que eu confio, que eu acredito. Então, mesmo que existam erros, né? E eles sempre vão existir, é um ambiente de seres humanos. Seres humanos não são perfeitos, mas as intenções, elas são boas, as intenções são perfeitas, eu tenho certeza, né? O coração, o amor, a bondade estão ali. Então, olhar para esses problemas como realmente oportunidades, né? De passar ali por uma situação, de preparar a criança, porque vai chegar um momento que a criança vai viver isso em outro ambiente, em outra situação, e provavelmente a gente não vai estar ali, né? Mas os recursos que a gente ajudou a construir ali, a ela se apropriar, isso sim é dela, né? Ela carrega pela vida. O livrinho que o professor Felipe falou é esse aqui, ó. É difícil, às vezes, ler Stein assim, sozinho. Então, de repente, se alguém quiser ler e trazer e a gente ir discutindo, mesmo no grupo, sabe? Vamos embora. Aristóteles falava, né, que a coragem é a principal das virtudes, né? Assim, que sem a virtude da coragem a gente não consegue desenvolver as outras virtudes. E realmente, assim, eu acho que a coragem, ela tem que nos habitar. E a coragem, assim, coragem da gente lidar com a gente mesmo, sabe? Com as nossas dificuldades, com as nossas fraquezas, com os nossos sentimentos que são, às vezes, muito feios, de inveja, de raiva, de fúria, de vontade de ultrapassar, de vontade de competir, né? Às vezes a gente vivencia isso e a gente reprime. A gente não tem coragem de olhar. Então a gente precisa ter coragem de olhar
a gente precisa ter coragem de entender da onde que está vindo isso, né? Porque geralmente são sintomas de algo que está ali escuro, que eu não tenho consciência e que eu acabo depositando do outro. Então, né, assim, a minha fúria é por conta do que está acontecendo lá fora, mas na verdade a fúria é minha, né? O que está acontecendo lá fora está acontecendo lá fora. O significado que eu dou, a atitude que eu tomo, né? O sentimento que eu atrelo ao fato é meu, né? Então é essa coragem, começar pela gente, assim, nesse processo de autoeducação é muito importante. O conhecimento ele possibilita o reconhecimento, né? Então, quando a gente se apropria do conteúdo, a gente consegue identificar melhor o que está acontecendo, e aí a gente já tem meio caminho andado, que aí a gente já começa a acender a luz e apagar e dar uma dissipada nas sombras, né?